Existe um lugar em Portugal onde a história se mede em milénios. E o futuro é escrito pela natureza. É o grande Vale do Coa. Aqui, na Breia Alta, assistimos a uma mudança silenciosa e profunda. Décadas de abandono rural abriram uma porta, uma oportunidade para um novo começo. Esta é a filosofia da Rewilding de Portugal. Deixar a natureza assumir as rédeas. No coração desta paisagem, o rio Coa serpenteia, uma vida de água doce que pulsa com vida, é um ecossistema vital. Nas suas margens e pelos seus vales, a vida selvagem está a regressar de forma espetacular. Não se trata apenas de salvar espécies. Trata-se de preservar um sistema, de restaurar as ligações vitais da teia da vida. Estes ecossistemas robustos e interligados são os alicerces da resiliência do nosso planeta. A preservação do Vale do Coa é mais do que um projeto ambiental. É um investimento na nossa própria sobrevivência. É a prova que podemos e devemos viver lado a lado com o que é selvagem. Porque a beleza e a força da natureza estão aqui, prontas para florescer, basta abrir-lhes espaço. A Rewilding Portugal é uma organização privada sem fins lucrativos, estabelecida na Guarda em janeiro de 2019 e cuja missão é promover a conservação da natureza através de medidas de rewilding. Para nos explicar melhor, viemos falar com o seu diretor, Pedro Prata. Pedro Prata, boas tardes. Olá, Luís, tudo bem? Pedro, queres falar um bocadinho sobre ti? Sobre mim, então, o meu nome é Pedro Prata, estou de momento como diretor executivo da Rewilding Portugal, sou natural da Guarda, vivi aqui parte da minha infância e adolescência em contexto rural, depois fui estudar para Lisboa, Biologia, e daí tive uma espécie de odisseia pelo mundo, estive em vários sítios do planeta a procurar aquilo que me interessava, dentro das áreas da biologia, da conservação, da investigação à volta desses temas, e voltei depois para casa, digamos, de volta aqui à região, por volta de 2014, uma parte do tempo em Figueira de Castelo Rodrigo, e desde há 6 anos, desde 2018, final de 2018, até à data, de novo aqui radicado perto da Guarda, numa pequena aldeia dentro do Parque Natural da Serra da Estrela, que é onde vivo atualmente. Pedro, explica-nos o que é a Rewilding, porque há muita gente que ainda faz um bocadinho de confusão com este nome, que é um nome que não existe no dicionário, isto tem que se ver, é o nome de uma associação, não é uma palavra, é uma marca. Uma marca. O que é a Rewilding? Então, a Rewilding Portugal é agora, neste momento, uma associação sem fins lucrativos que tem como objetivo a promoção do regresso da vida selvagem, seja de flora ou de fauna, aos ecossistemas nativos portugueses. E a palavra Rewilding, que em inglês tem uma ascensão parecida com aquilo que em português seria renaturalização, ou processo de renaturalização, visa essencialmente criar as condições para que os processos naturais dos ecossistemas sejam a força motriz principal na regeneração desses mesmos ecossistemas, ou seja, dar a confiança, o tempo e o espaço
à natureza para que ela se consiga regenerar. E esse é o propósito da Rewilding Portugal. A Rewilding Portugal é uma associação independente, não está ligada ao Estado, ao Governo, digamos assim. A nenhum setor público, definitivamente. A associação é de direito privado, portanto é uma associação como todas as outras associações, não é? Tem o seu estatuto próprio, e que tem como missão esse de renaturalizar e de encontrar mecanismos para a renaturalização. Não dependemos de todo do financiamento público, muito menos do Estado. Neste momento, para ser concretos, nós somos contribuintes líquidos em termos de impostos na nossa atividade, portanto aquilo que nós contribuímos em impostos é muito superior ao que recebemos por via de financiamento público, até porque não temos nenhum financiamento de cariz nacional. Temos sim um financiamento de cariz europeu, que vem por via de um projeto LIFE, dentro do programa LIFE, que é coordenado pela Comissão Europeia e é o único financiamento. Neste momento representa cerca de 40% do orçamento total da organização, o que quer dizer que os outros 60% vêm ou por via privada, e isto tem muito a ver com filantropia e com mecenas que nos apoiam, ou uma parte já significativa, à volta de 20%, de receitas próprias. Portanto, a nossa atividade também já gera receita que permite financiar as nossas atividades e, ao mesmo tempo, é taxada como qualquer outra atividade económica e, portanto, há um contributo líquido do ponto de vista fiscal. Então, Pedro, o que é que vos difere das instituições, por assim dizer, eu não vou falar em nomes, mas de algumas que já existem e que, independente ou não, todos acabam por depender um bocadinho dos fundos do Estado. O que é que vos difere destas que já existiam? Então, eu diria que a Rewilding Portugal e o movimento Rewilding mais alargado, seja europeu, seja mundial, difere substancialmente no que é a abordagem ao restauro ecológico, porque admite e tem como pressuposto que a natureza é capaz de se regenerar. Se lhe derem as condições, o tempo, o espaço, as ferramentas necessárias para ela regenerar, ela faz esse trabalho por nós. E, portanto, é um bocadinho uma espécie de passo atrás para deixar que a natureza tome a dianteira. E isso é uma abordagem diferente do que era a abordagem tradicional de gestão integrada, total dos ecossistemas e dos estados de conservação desses ecossistemas. Isso distancia-nos um bocadinho da prática que tinha sido feita por muitas organizações, com toda a boa vontade, que ao longo destas últimas décadas têm atuado neste setor. E por isso viemos disromper um bocadinho o status quo deste setor, porque trazemos uma abordagem nova, queremos fazê-la no terreno, isto não é teórico, isto é prático, isto acontece, e demonstramos. E por isso eu digo que há uma disrupção daquilo que era a maneira tradicional de fazer as coisas, e nós entendemos-lo de uma forma diferente e atuamos em conformidade e não nos deixamos de ter por isso. E tem sido fácil este caminho até aqui e mostrar quais são as mais-valias que a vossa associação tem em relação às outras? Não tem sido fácil. Primeiro há uma grande dificuldade de compreensão por parte da pública em geral, sociedade civil de modo geral, em compreender questões ligadas ao ambiente. Eu não estou a falar só de nós, mas na generalidade, seja elas da proteção ambiental, de questões de resíduos, questões de poluição, questões de qualidade ambiental. Acho que há falta de conhecimento, portanto a literacia ambiental é fraca, portanto, e depois, a par de haver pouca compreensão, pouco conhecimento, pouco interesse na generalidade da sociedade em relação aos temas, esses poucos atores que estavam nesse campo tinham uma abordagem por vezes muito tecnicista, muito tradicionalista, muito aguerrida a conceitos teóricos de difícil apreensão. E o que nós temos feito é o oposto, é basicamente pôr em prática aquilo que nós defendemos como uma abordagem correta,
e a partir daí demonstrar, convidar as pessoas a vir a ver e analisar pela sua própria capacidade crítica se estamos ou não estamos a fazer bem. Já há indicadores de que já há indicadores nossos que permitem afirmar que de facto há coisas que funcionam e que com isso demonstramos melhor performance em termos de restauro ecológico e isso começa a ser mais evidente para uma sociedade em geral, porque também uma das coisas que nós somos muito preponderantes é na comunicação, ou seja, estar aberto a receber, a discutir, a mostrar, a divulgar a todo o tempo tudo o que fazemos. E como é que as comunidades locais aderem a este vosso projeto? Eu sei que vocês têm várias áreas, Sim. Um bocadinho espalhadas ao longo do Rio Coa, Sim. que atravessa várias aldeias e vários concelhos. Como é que a população vê a vossa atividade? Então, eu diria, primeiro para contextualizar, o nosso principal projeto neste momento tem a ver com a renaturalização do Grande Vale do Coa, que é toda a bacia hidrográfica do Rio Coa e os seus afluentes. Dentro desse espaço, que é maioritariamente ou praticamente todo privado, nós adquirimos algumas propriedades onde estamos a implementar as ações de conservação e de restauro que achamos apropriadas. E isso fica na proximidade, obviamente, de populações, em diversos concelhos, e, portanto, há todo um público ali à volta de proximidade que está atento àquilo que fazemos. E nós notámos uma grande transformação daquilo que era a opinião pública local em relação àquilo que fazemos, porque, essencialmente, estas populações, um projeto de conservação não é novo para eles. Já várias vezes ao longo dos anos tiveram que se defrontar com projetos de conservação disto ou daquilo e já eles próprios ganharam uma experiência boa ou má durante este tempo, que isto seriam sempre coisas a prazo. Um projeto vinha, estava ali 3 ou 4 ou 5 anos e depois desaparecia, nunca mais ninguém ouvia falar deles, e esta experiência criou algum ressentimento nesta abordagem. E a primeira reação é, obviamente, olha, já que está um projeto novo, com novas ideias, e daqui a 4 ou 5 anos eles vão-se embora e isto fica tudo na mesma. E nós não somos esse tipo de organização. Nós estamos sediados no território, a nossa sede é aqui na Guarda, mas temos atividade em toda a área do Grande Vale do Coa. Metade da nossa equipa é contratada com pessoas que já viviam e trabalhavam neste território e, portanto, é uma nova função que têm em trabalhar. E depois, nós propusemos e demonstramos que aqui estávamos para ficar. E isso mudou a percepção. Ou seja, se no início havia alguma desconfiança de que isto era só mais do mesmo, hoje em dia toda a gente com quem lido nesta proximidade com as comunidades sabe que estamos aqui para ficar, temos um compromisso a longo prazo e procuramos os mecanismos, as formas de atuação e a capacidade de intervenção que não seja esporádica, que não tenha um prazo de validade, que seja com visão para o futuro. E isso traduziu-se em confiança. E eu acho que esse é o principal resultado da nossa ação até à data, é que é a confiança que se gerou. Uma coisa daquilo que eu conheço, eu já pude ver e constatar até mesmo no terreno, enquanto muitos institutos tentam barrar o acesso das pessoas à natureza, vocês fizeram o inverso e criam coisas para o turismo convidam ao turismo nas vossas zonas. Sim. As nossas propriedades são todas abertas à visitação independente a qualquer momento. Nós temos informação à entrada, temos trilhos marcados, temos indicações de como é que deve ser essa usufruto daquele território e convidamos qualquer pessoa a participar. Por um lado, ou seja, estamos abertos. Por outro lado, temos toda uma rede de empresários aqui da região que providenciam
que eu te ia perguntar. Serviços, providências de serviços, serviço de visitação, serviço de observação de aves, de Alojamento também, alojamento, não é? produtos Produtores endógenos, que produzam coisas tudo. Neste momento locais. são mais de 40 e tal empresas, portanto, nesta rede, deste território, e o objetivo é mesmo criar sinergias entre esses diferentes empreendedores para promover pacotes de visitação, de experiência, de visita ao território, que permitam complementar cada uma das atividades dos pequenos empreendedores. E com isso temos multiplicado o número de pessoas que vêm para conhecer este território e visitar as áreas e ver o que é que estamos a fazer e avaliar com os seus próprios olhos experiência e sentido crítico aquilo que está ou não está a funcionar. Temos o feedback e com isso também é muito importante para nós percebermos onde é que podemos melhorar, onde é que podemos adaptar, onde é que há coisas que estão E vocês em também falta. ensinam um pouquinho do que é a natureza e o que é a evolução dela, não é? Sim, isso é a principal mensagem de qualquer visita, é que quando se visita este território, visita-se um território em transformação. Este território está a mudar, já mudou significativamente nas últimas décadas e mudará para o futuro. E aqui entra uma proposta, e a nossa proposta é que essa transformação do território seja para um capital de valores naturais ainda mais expressivo daquilo que era no passado. E para que isso aconteça é preciso intervir. E as intervenções que nós propomos são aquelas que estamos a demonstrar nas nossas propriedades, nos nossos terrenos, com alguns dos nossos parceiros. Ou seja, vocês não só fazem, mas também explicam e ensinam e incentivam as pessoas a ir conhecer as vossas áreas. Sim, e formamos as pessoas que levam as pessoas às nossas áreas, fazem a visitação, para transmitirem aquela que nós consideramos que é a mensagem fundamental, que é explicar o que é que nós estamos a fazer em termos de conservação, restauro ecológico, proteção dos valores naturais, valorização dos recursos endógenos, etc., com uma visão de que é para o futuro, isto estará em plena transformação daqui para a frente, dadas as condições climatéricas, sociais, económicas, etc., que vão influenciar esta paisagem, e aquilo que nós desejaríamos que seria a paisagem renaturalizada no futuro. Esta é a formação que nós damos a todos esses membros da rede Coa Selvagem, que agrega todas essas empresas que trabalham em conjunto. Neste momento, quantas áreas vocês têm? Neste momento, nós temos visitáveis 3 áreas e temos outras 3 que estamos a trabalhar, que ainda não abrimos ao público por diversas razões. Mas as 3 áreas são exemplificativas daquilo que é o nosso trabalho no terreno. E as outras são complementares na estratégia que temos para a paisagem. São 40 e tal empresas a trabalhar em conjunto, há diversos modelos de visitação, pacotes de visitas que se podem fazer no terreno, e temos tido muita aceitação, muita procura, e até à data sempre crescente. Ainda não houve aqui uma quebra de interesse e de aumento das visitas. E por isso eu diria que o processo até aqui tem demonstrado que é fazível, que é possível dar este conhecimento às pessoas para trazer os visitantes e elas saírem de cá um bocadinho mais conhecedoras do que é o território do que antes da visita, e com isso temos exportado aquilo que é o Grande Vale do Coa muito para além das fronteiras nacionais, muito para além do contexto europeu. Eu diria que neste momento o Grande Vale do Coa tornou-se um exemplo do que é uma área de renaturalização a nível mundial e somos considerados por isso e muitas vezes vêm-nos perguntar como é que para dar esse conhecimento e exemplo a outras áreas. Quais são as áreas, qual é a área ou as áreas que tu destacas mais da vossa intervenção? Quantas existem? Sim, em termos físicos, não é? Nós temos 6 propriedades, que são ou propriedade da Rivalda em Portugal ou propriedade de terceiros individuais que nos entregaram a gestão. Todas em conjunto são quase 3.000 hectares,
portanto já é uma boa amostra da paisagem, por assim dizer, em pequenos núcleos, mas é uma boa amostra. Essas áreas funcionam como locais de demonstração, de visitação, de teste e experiência sobre aquilo que é a nossa prática. E eu diria que, acima de tudo, aquilo que nós temos feito como grande transformação de consciências do que é a renaturalização tem sido aquilo que nós fazemos para além dessas áreas. Todas as componentes de promoção de coexistência entre a vida selvagem e as atividades económicas, promoção do turismo, da sinergia entre empresas para darem novos serviços, produtos e pacotes combinados dessas atividades económicas para o mercado. E comunicação sobre os valores naturais, as ações que levamos a cabo no terreno, toda essa componente de ação e a capacidade de comunicação que nós temos hoje em dia, eu acho que estas três são as grandes valências daquilo que podemos demonstrar no terreno. Então, e quais são as vantagens de vocês terem gente, de terem turismo nas vossas áreas? Então, em primeiro lugar, acho que a grande vantagem é poder abrir essas áreas às pessoas para as conhecerem e por elas próprias formularem a opinião sobre aquilo que nós fazemos. Isto é a mais-valia. Sensibilização para o ambiente. E isso é uma segunda parte, que é quando há essas visitas, quando há esse interesse e essa demonstração no local, há toda uma componente de formação no sentido de demonstrar quais é que são os valores naturais, como é que se preservam, como é que se promovem, como é que interagem entre si e como é que estão afetados ou facultados pelas circunstâncias locais. E se não for pela experiência própria de entrar, ser guiado, ver com os próprios olhos e ter a capacidade crítica de análise, e haver uma explicação de alguém conhecedor de matéria, guiados por alguém que já tem essa capacidade de fazer essa demonstração, não é por descrição afastada do sujeito de que se fala, que essas pessoas vão conhecer melhor. Portanto, eu acho que a imersão no terreno e a experiência in loco é definitivamente a melhor opção, não é? Uma chave para desbloquear o conhecimento. E é isso que nós procuramos, é desbloquear esse conhecimento. Venham, vejam, façam as perguntas, estão as pessoas formadas para vos responder e façam a vossa própria análise e formulem a opinião sobre aquilo que está a acontecer. E não sermos nós a declarar Exato. que estamos a fazer tudo muito bem. Não, venham cá e vejam. É tudo transparente, está aberto e está apoiado para a visitação. Portanto, venham cá e conheçam. E já agora, se eu for uma dessas pessoas que tem interesse em vir conhecer, onde é que eu posso ficar alojado? O que é que me é disponibilizado para eu ficar? Então, neste momento já é uma grande variedade, portanto isto aqui já é à vontade do freguês, como se costuma dizer. Quem quiser vir, o que eu aconselho é entrar em contacto com a Rede Coa Selvagem, onde estão todos os operadores da rede, seja do alojamento, dos guias, dos abrigos de observação, de fotografia, de produtos, etc. Estão lá todos. E com a sua interesse, não é? Com a sua vontade, desenhar para si próprio uma experiência. Nós temos duas plataformas, uma nacional que é o Visit Greater Coa Valley e outra que é Wilder Places, que é mais internacional, e numa ou noutra há a possibilidade de desenhar a sua própria experiência. Quantos dias, o que é que quer ver, quais é que são as experiências que quer ter, quais é que são eu como fotógrafo poderia ter uma experiência dentro da vossa área? Sim. Uma semana inteira de experiências diversificadas só de fotografia para diferentes contextos, seja paisagem, espécies protegidas, património cultural e arqueológico, e tudo isso podia ser combinado numa experiência de guias para levar aos locais para fazer fotografia, alojamentos onde ficar em cada sítio,
catering, transportes e serviços adjacentes a essa experiência, e no final ainda juntar a isso uns souvenirs para levar para casa com os produtos da rede, e os produtores da rede têm imensos Então, ou produtos seja, que podem disponibilizar. não falta suporte a quem queira vir conhecer e levar um pouquinho do vosso trabalho, neste caso em imagem, ou até mesmo na memória, que às vezes é o melhor que se leva, é aquilo que nós guardemos dentro da nossa memória. Poder apreciar, poder caminhar na natureza, poder observar de uma forma muito pacífica, muito, vou dizer zen, toda a natureza e toda a evolução de uma vida selvagem que vocês tentam reintroduzir. Porque este conceito, eu acho que na nossa sociedade, às vezes voltar um pouquinho atrás não é mau, faz-nos falta muitas das vezes abrandar do nosso ritmo e saber que o planeta tem que parar, tem que ser mimado, tem que ser cuidado, que a natureza faz falta. São todos estes conhecimentos que vocês tentam implementar em quem visita e que cada um leve o maior cuidado, até na sua casa, com tudo, com os resíduos, com... Sim, ter com a uma natureza. maior consciência daquilo que é o seu papel do ponto de vista de agente ambiental. Vir cá, conhecer, dar-se conta do património natural, cultural, da experiência e toda essa mais-valia que é vir experimentar diretamente. Obviamente que o objetivo e a expectativa é que isso contribua para mudanças de atitude, para mudanças de perspectiva, para mudanças de conhecimento face a essas questões do ambiente, do património natural e essa riqueza que muitas vezes não é conhecida como devia ser. E por isso a nossa intenção é mesmo essa, é dar aqui um contexto, um palco, para que as pessoas experienciem e seja transformador no seu modo de vida, no seu modo de entendimento do ambiente, do contexto, da situação em que se encontra, e que seja um contributo para tornar a sua vida e a sua experiência mais rica do que era antes de vir. E, portanto, esse é o objetivo de toda esta prática que nós levamos a cabo, e como tem componentes do ponto de vista não só da proteção, da valorização e da promoção dos ambientes naturais, mas acima de tudo do conhecimento que as pessoas podem adquirir desses e como é que isso pode ser transformador das suas vidas. Eu diria que é uma linha guiadora daquilo que nós fazemos no terreno. Portanto, é a nossa visão na prática, é aquilo que nós gostaríamos de ver. Pedro, eu tenho a certeza que nós vamos gravar mais vezes e até com temas muito específicos, porque vocês já têm um palmarés de conhecimento enorme e até muito bem divulgado, e nunca é demais divulgar mais. Divulgar é importante. Eu espero que voltemos a gravar. Vou-te pedir uma última mensagem que queiras deixar a quem nos está a ouvir. Bem, acho que a mensagem é muito clara. Venham visitar o Grande Vale do Coa. Há toda a infraestrutura para receber quem quer visitar. Há muito para ver e para escolher aquilo que possa ser a experiência, e acima de tudo envolvam-se no sentido de saber o que é que fazemos, comunicar aquilo que considerem que deve ser partilhado e comunicado, e não se inibam de nos fazer perguntas, porque nós estamos aqui para a transparência acima de tudo e, portanto, disponíveis sempre para responder a qualquer pergunta. Portanto, fica aberta o convite à visitação, ao contacto e à divulgação do nosso trabalho. Então esperemos que as pessoas adiram ainda mais e que em breve até possamos falar com algumas pessoas que tenham visitado ou que visitem todo o vosso trabalho. Pedro, obrigado por este bocadinho. Obrigado, Luís, e um grande foi um prazer. E boa continuação. Igualmente. Do vosso trabalho. Obrigado.